Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do Camisa 12 e nas vitórias, nas derrotas é sempre bom ter você aqui porque rola um debate muito legal na caixa de comentários e é bom demais conversar de atleticano para atleticano porque eu não quero ser dono da razão, não estou aqui para falar algo que só eu acredito que tenha razão, então tá aqui para debater ideias. Eu coloco o meu ponto de vista e como não tem como a gente fazer uma live com 15 mil atleticanos que assistem aqui, através da caixa de comentários a gente tem um debate muito legal. Clique em curtir agora. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, a gente vai completar 10 anos de existência do Camisa 12 daqui a um mês. Eu tô com o desafio de a gente fazer 50 mil inscritos. Eu acredito, tá certo? Bora falar sobre Cerro Porteño, que não é o Peñarol, e do Galo na Libertadores, que não é o Campeonato Gaúcho, porque já você vai entender do que eu tô falando. Mas para falar de Galo e Cerro Porteño, não sei se vocês já perceberam, no pós-jogo eu falo pouco sobre os lances do jogo realmente. Eu falo muito sobre os fatores de bastidores que envolvem, que podem explicar o resultado, como foi Cerro Porteño e Atlético. E um personagem extracampo que eu escolhi hoje é o presidente CR7 Câmara. E é muito fácil bater quando perde, né? Mas vamos lá. Hoje o Atlético perdeu para o Cerro Porteño, com um pouquinho de Oswaldo de Oliveira, com um pouquinho de Micali, com um pouquinho de Thiago Largue, com um pouquinho de André Figueiredo, do Domênico, que também foi diretor, do Alexandre Galo. Eu acho que para entender o resultado hoje, a gente tem que pegar o histórico de tudo que o Atlético fez para trás. A gente não saiu na fase de grupos da Libertadores por causa do time montado agora, por causa das decisões de agora. É uma continuidade, a gente quer tanto continuidade, né? Continuidade positiva no Atlético, pois o Atlético é um time de continuidade negativa. Quantos diretores tapa-buracos a gente teve nos últimos meses? Quantos atletas que a gente não entende a contratação nós tivemos nos últimos meses? Quantos treinadores, tipo Oswaldo de Oliveira, Micali ou o Thiago Largue, superior a eles até, mas que não era o treinador, deu certo e deixaram, mas que não era preparado e pensado aquela decisão de o Thiago Largue tem futuro. Foi um tapa-buraco, começou a dar certo e deixaram. Então, para entender a eliminação do Atlético, a gente tem que pensar na continuidade. E a continuidade do Atlético vem... Hoje a gente sai de um diretor como o Alexandre Galo, que eu não vou nem explicar muito sobre o Alexandre Galo, porque a gente sabe do trabalho dele. Mas para entender o elenco de agora, é preciso entender que o nosso presidente, o primeiro que bateu na porta dele, apresentou meia dúzia de slides. Ele falou, vem ser meu braço direito, vem ser meu homem de confiança, vem ser o cara que eu confio de entregar o futebol do Atlético nas mãos dele. E agora ele fala que diretor não é mais da forma que a gente pensava, traz o Marques, que no mercado de trabalho, do mercado de transferências aí, trouxe algumas peças, mas não acredito que vai terminar o ano como o diretor do Atlético. E vamos lá, vamos pegar os laterais. Patrick e Fábio Santos estão criticados. Não vou nem usar o Google agora porque está me decepcionando, assim como o Zé Wellison, pessoas que eu cobrei para entrar no time titular, que eu queria. Mas vamos pegar. A culpa é do Patrick nas fases ruins, a culpa é do Fábio Santos. Vamos usar o Fábio Santos. Vou tirar o Patrick dessa que não estava no jogo. A culpa é do Fábio Santos ou a culpa é de quem não planejou o elenco? De quem teve 3 janelas de transferências e não colocou um substituto para ele. O Fábio Santos hoje não tem condição nenhuma não falo de ser titular no Atlético, de sequer estar no banco de reservas do Atlético. O Fábio Santos se tornou um jogador que parece que perdeu a memória e não lembra que foi jogador de futebol um dia. A culpa é dele? Tá ok, ganha muito, tem bom salário e tal também, mas ele é o jogador, ele está sendo escalado, ele vai entrar em campo. A culpa é dele? Repito a pergunta, ou é de quem deixou o Fábio Santos ficar com os substitutos que teve nas últimas janelas de transferências e perdeu tantos reforços e que, não, mas lateral esquerda é tão difícil, tem que gastar um dinheiro que a gente não tem, perdeu seguidos reforços para outros clubes no Brasil, vendo outros clubes no Brasil, como o Santos, que anunciou 2 laterais em uma semana, o outro time aqui de Belo Horizonte também, que contratou um lateral esquerdo experiente. Ah, mas quanto que eles estão gastando de salário? Ô presidente, vamos começar a pegar as pessoas que produzem pouco no elenco, os seus reforços do ano passado que produzem pouco, vamos somar esse dinheirinho para ver quanto que dá realmente, quanto que nós estamos gastando em cada setor do clube, quanto que a gente está tendo de retorno, quanto que a gente vai perder de premiação agora nas fases seguintes da Libertadores e a gente não vai longe no Brasileirão, que a gente não vai longe na Copa do Brasil. Vamos pegar
que a gente vai perder de dinheiro e vamos ver o que sai caro realmente, porque agora nós estamos nesse processo, nós entramos numa engrenagem que nós vamos investir pouco e vamos ter pouco retorno. A gente vai pegar só jogador que está de graça no mercado, não importa se eu preciso ou não, eu vou pegar. Não vou gastar muito teoricamente, né? Porque o Denilson, por exemplo, ele fala que não gastou com o Denilson. Gastou, porque tem um agente, tem um intermediador, tem um salário altíssimo. Você paga 50% quando você empresta de salário. E o que sai mais caro, presidente? Investir no time e pegar premiações milionárias ou porque, mas e se sair na Copa do Brasil, se der um pênalti, a gente está eliminado e não tem premiação milionária? Pois é, mas a gente vai mal no Brasileiro, na Libertadores e na Sul-Americana, enfim. Aliás, a Sul-Americana, que o senhor vai ter que abraçar com tanto carinho agora, o senhor que desdenhou dela, né? E, aliás, a Sul-Americana é muito para o que merece Sérgio Sete Câmara. É muito mais do que ele plantou no Atlético até agora. Está colhendo mais do que plantou o Sérgio Sete Câmara com uma vaga na Sul-Americana. E calma isso se a gente classificar, porque eu não confio mais em vitória contra Zamora, contra o Nacional aqui. Então, se classificar para a Sul-Americana, presidente, agradece a Deus, faz um jejum e oração, hein, meu filho? Porque você ganhou um milagre. Falando ainda sobre continuidade, sobre planejamento, outra coisa que pesa muito para a gente evoluir é a autocrítica no Atlético. Por exemplo, eu procuro isso demais na minha vida. O pessoal fala sobre Alterosa Esporte. Gente, se você soubesse o tanto que eu me cobro, o tanto que eu me acho ruim para comentar, para falar, que eu chego em casa, eu fico transpirando, que eu fico assim, cara, hoje eu fui péssimo, e eu não tô sendo legal, como é que eu vou evoluir, como é que eu vou procurar? Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar onde eu erro, onde eu falho, porque eu preciso evoluir nisso. E aí você pega as entrevistas dos últimos presidentes do Atlético, Daniel Nepomuceno, ele acha que ele fez uma administração maravilhosa, mesmo com luvas milionárias da TV, mesmo com dinheiro em caixa para fazer um time, mesmo pegando a base do Calil. O Sérgio Sete Câmara dava vergonha alheia ver a entrevista dele no final do ano passado. Ele gastando saliva para justificar a contratação de um Denilson, que o Granada da Europa, se um time da Europa interessou nele, algo ele tem. É dureza. E se estão fazendo protesto aqui na sede de Lourdes, é oposição, é orgulho, é ego. E esse orgulho, esse ego dessas pessoas que estão ali no Atlético são a nossa pedra no caminho. E aí a gente tem tudo para esquecer 2013 e 2014 e voltar lá para 2008. Quando eu falei isso aqui no ano passado, que a gente estava voltando para 2008, o tanto que eu tomei de porrada de algumas pessoas. Quando eu falei no Mineiro do ano passado, que assim que a gente ia chegar no fim do ano, tropeçando e contando cada ponto que seria importante, mas o tanto que eu apanhei, e o meu medo agora é o final. E eu falei isso há 2 jogos atrás aqui no canal também, como eu temia o segundo semestre de 2019. Se eu tinha medo lá, tenho mais agora, porque é meio que previsível, nós atleticanos já sabemos quando um treinador vai sair do cargo. E ele vai sair em breve, o nosso treinador que não sabe o nome do adversário, o nome da competição, que se descontrola nas coletivas, que não explica nada, que não consegue organizar. O presidente fez 1001 cagadas? Fez. O treinador não conseguiu corrigir nenhuma. Estagnou da mesma forma que ele pegou lá atrás. Então a gente já sabe que Levi vai sair em breve. E se ganha o Campeonato Mineiro, Fael? Esse é meu medo, porque aí o homem, se o homem não fez nada em 2018 e usa como justificativa positiva para ele, imagina se ele ganha uma tacinha de Campeonato Mineiro 2019. Meu amigo, Sete Câmara vai ficar chato com a tacinha de Campeonato Mineiro na mão. Não importa se ele vai sair nas oitavas da Copa do Brasil, se ele vai ser 10º colocado, se ele vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores de 2019. O Sete Câmara para ele não erra e quem não abraça ele na rua agradecendo por tudo que ele fez pelo Atlético não é atleticano. Então a eliminação para o Cerro Porteño, eu acho que passa por isso, a dificuldade de autocrítica e a continuidade dos mesmos erros de um presidente para o outro. O Calil errou muito, conseguiu corrigir parte dos erros, subiu, conquistou títulos e depois o Daniel Nepomuceno e o Sérgio Sete Câmara tem uma continuidade, mas uma continuidade negativa de erros. O cara que vocês adoram aqui, o ídolo do canal, Rodrigo Rainer, falou, enquanto não planejar o futebol, planejar em todos os setores, faz o seguinte, Sete Câmara, senta com todos os seus funcionários, chama os funcionários do departamento de futebol, como está sendo o seu trabalho aqui? Você está sendo ouvido? Você está comunicando com outro setor? O que precisa para evoluir? Porque eu sei que não acontece isso no Atlético. Então vamos começar a evoluir e parar de fingir que está tudo bem, porque a gente ainda continua rotando 2013 e 2014, mas a gente está rotando o caviar e o feijãozinho na panela, meu amigo. Tá acabando. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui.
Não esqueci não. Já falei do discurso do presidente em dezembro também. Galera, então, falando rapidinho sobre o jogo, para não falar que a gente não falou nada. Quem se salva no time do Atlético que você fala assim, tá bom, confio. Vitor não. Tá falhando pra caramba. O Guga entrou que a gente pediu pra caramba, não justificou. Os dois zagueiros falhando em todas. O Fábio Santos eu já falei sobre ele. Dupla de volante a gente já testou todas as formações possíveis. Luan, Casares, Ricardo Oliveira. Será realmente, gente, que todo jogador que a gente contrata nesse país não presta? Será que não existe nada além disso, dessa bolha da bola rolando, para justificar esse 4-1 do Cerro Porteño? Eu acho que esse 4-1 do Cerro Porteño comunica muito com a gente, explica muita coisa. O problema é que o Jorge Wilstermann também comunicou, e o que nós fizemos de lá para cá? Em que nós evoluímos? Fala a verdade, o que nós evoluímos do Jorge Wilstermann para cá? Do que nós evoluímos do São Lourenço e da Chapecoense do ano passado para cá? Nós não evoluímos nada, e na moral, a gente não vai evoluir nada depois dessa eliminação também não. Grande abraço, clique em curtir e te vejo na próxima. Valeu!